Pessoal, aqui é o professor Fernando Francisco e a gente na segunda etapa está começando um assunto novo, né? Aqui, que é o assunto de contagem, também conhecido nos livros como análise combinatória. Este assunto aborda métodos de determinar quantidades e, apesar de chamar-se contagem, o nome do assunto, são métodos que usam outras formas de chegar nessa quantidade que não a simples contagem, né? E esses métodos de contagem é que a gente vai estar começando a estudar. O caso mais simples, assim, e introdutório, é o caso das combinações das roupas. Por isso tem aqui essa figurinha, né? Para a gente entender o primeiro problema de contagem, um problema bem tradicional, que diz o seguinte: eu tenho, vamos supor, uma calça preta e uma calça branca, né? Tenho duas calças, elas são diferentes, uma é branca, a outra é preta. Eu tenho três camisas, uma é vermelha, a outra é amarela e a outra é verde. Então a pergunta normalmente é assim: quantas combinações de roupa diferentes, né? Quantas combinações diferentes eu posso formar a partir de duas calças diferentes, uma preta e outra branca, e três camisas diferentes, uma vermelha, outra amarela e a outra verde. Então, aqui nessa figurinha, já aparece, essa figurinha que eu peguei na internet, já aparece um modelo chamado árvore de possibilidades, né? Aqui nessas duas setinhas aqui, onde começa nessa interrogação aqui, partem duas setinhas. Uma para escolher primeiramente, por exemplo, a calça, né? Aqui a gente vai escolher primeiramente a calça. Então nós temos dois caminhos possíveis. Ou a gente escolhe a calça preta, ou a gente escolhe a calça branca, né? Então esses caminhos são representados por essas setas, que desenvolvem aí um modelo semelhante ao de árvore. E escolhida a calça, depois a gente vai escolher a camisa. Aí, se eu tiver escolhido a calça preta, eu tenho três possibilidades de camisa. Aí tem aqui as setinhas, ó, uma vermelha, outra amarela, outra verde. Ou seja, então, para a calça preta eu tenho três possibilidades. E para a calça branca também eu tenho três possibilidades. Eu posso usar a camisa vermelha, a camisa amarela ou a camisa verde. Nas questões de contagem, uma coisa que nunca ou quase nunca aparece é algum questionamento referente a cor não combina, essa calça não combina, a calça branca não combina com a camisa amarela. Isso não importa, o que importa é ser uma combinação diferente de roupa, e o problema é determinar a quantidade dessas combinações, né? Então, quais são as combinações? Basta você contar, no caso aqui, através dessa árvore, você pode contar lá nos últimos ramos. Então eu tenho aqui, ó, uma combinação que é preta e vermelha, duas, três, preta e verde, 4, 5, 6. Então nós temos aqui 6 possibilidades de combinação de duas calças e 3 camisas. E a partir dessa contagem visual, a gente já começa a ver o método de contagem, que o principal método de contagem, que resolve assim 80% dos problemas, é o chamado princípio multiplicativo da contagem, ou princípio fundamental da contagem. Esse princípio diz que se você tiver escolhas diferentes, por exemplo, calça, camisa, ou seja, coisas bem separadas, né? Então o resultado da combinação vai ser o produto, a multiplicação, né? O resultado da multiplicação
das quantidades de possibilidades. Então, aqui nós já sabemos, nesse caso aqui, que a resposta é 6. Mas vamos usar o método de contagem. Então, no método de contagem, a gente bota assim, calça. Quantas calças eu posso utilizar nesse modelo aqui? Eu tenho duas calças, uma preta e outra branca. Então, a quantidade de calças é 2. Camisas, né? Vou botar aqui camisas. Já que é com C também. Isso aqui é calças. Então, camisas. Quantas camisas eu tenho? Eu tenho uma vermelha, uma amarela e uma verde. Então, eu tenho 3 camisas. Então, esse princípio multiplicativo da contagem me diz que a quantidade de combinações de calça e camisa distintas é o produto desses dois valores, da quantidade de calças que eu posso escolher e da quantidade de camisas que eu tenho à minha disposição. No caso, 2 vezes 3 igual a 6, que bate com a nossa contagem, né, inicial. Muito bem, vamos ver mais um caso. Esse aqui é outro caso que eu também me baseei nessa figurinha. Neste caso aqui nós temos mais uma vez uma árvore e a questão referente a essa figura pergunta, no caso diz mais ou menos isso, que Carolina tem um dado e uma moeda e ela joga o dado e a moeda e a pergunta é: quantas são as possibilidades de resultado combinado moeda com o dado, né? Então nós sabemos que a moeda pode ser 2 resultados possíveis: ou ela é cara, aqui está o CA de cara, né? Ou ela é coroa, por isso CO de coroa. Então aqui são as possibilidades da moeda. Para cada possibilidade da moeda, o dado oferece 6 possibilidades. A gente sabe que quando a gente joga um dado, ele vai dar como resultado ou o número 1, ou o 2, ou o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6. Então, essas possibilidades estão aí nesta árvore. Observe que a árvore separa inicialmente os dois resultados da moeda. Ou é cara, ou é coroa, não é isso? E para cada possibilidade de moeda, temos a possibilidade do dado. Então, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Nessa figura é interessante que ele mostra aqui do ladinho, ó, ele mostra todas as possibilidades combinadas. Então, observe aqui. Pode ser cara na moeda e 1, cara e 2, cara 3, né? Cara 4 aqui, cara 5, cara 6, não é isso? Aí pode ser coroa 1, coroa 2, coroa 3, coroa 4, coroa 5, coroa 6. Isso nos permite contar, né? Contar visualmente quantas são, né? Então nós podemos contar assim, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então nós sabemos, contando visualmente por este modelo de árvore, que a quantidade de possibilidades de o resultado de uma moeda que é jogada e um dado simultaneamente, os dois sendo jogados e é extraído o resultado deles, nós temos 12 possibilidades. A resposta é 12. Agora, observe que é importante você usar o princípio multiplicativo da contagem, porque ele vai permitir que você resolva questões maiores, né? Usando esse princípio. Então, eu tenho o que? Moeda é uma possibilidade, né? É uma medição isolada, né? É uma possibilidade de resultado. Eu tenho o dado, que é outro resultado à parte. São resultados independentes, que é isso que diz o princípio multiplicativo. Se os resultados são independentes, a combinação vai ser a multiplicação das possibilidades de cada uma. Então, em relação à moeda, eu tenho quantas possibilidades? Ou é cara, ou é coroa. Então, eu tenho 2 possibilidades, né? Em relação ao dado, como nós vimos, temos 6 possibilidades. Então, na combinação moeda e dado, é só usar o princípio multiplicativo. 2 vezes 6 igual a 12.
Então, observe que eu estou usando o princípio multiplicativo para encontrar o resultado, para mostrar que usando o princípio multiplicativo a gente encontra o mesmo resultado que nós já conseguimos visualmente contando no dedo aqui, né? Apontando para esse resultado através do modelo de árvore. Vamos ver mais uma figura. Aqui nós temos uma figura bem clássica também deste assunto de contagem, né? Nós temos aqui a questão da moeda lançada, mais de uma moeda, né? É importante dizer que tanto faz eu lançar 3 moedas, normalmente os problemas dizem moedas honestas, porque aí vai poder tanto ser cara quanto coroa, não vai ficar sempre no mesmo lado, caindo sempre cara, porque aí seria uma moeda desonesta. Então a possibilidade de dar cara ou coroa é igual. Para isso, os problemas normalmente dizem assim: uma moeda honesta, um dado honesto, né? Beleza. Então observe, aqui eu tenho 3 lançamentos de uma simples moeda. As possibilidades são cara ou coroa. Normalmente, cara é a letra K representado e coroa a letra C, né? Então, aqui tem, observe, primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. A questão é identificar em contagem quantos são os possíveis resultados combinados desses 3 lançamentos. Então, mais uma vez, é mais um desenho de árvore, né? No primeiro lançamento pode dar cara ou coroa. Só tem 2 possíveis resultados. Se der cara no primeiro lançamento, o segundo pode dar cara ou coroa. Se der, por exemplo, coroa no segundo, no terceiro lançamento pode dar cara ou coroa. De forma que aqui na nossa árvore aparecem todas as possibilidades. Por exemplo, vou marcar essa situação bem aqui, que eu acabei de marcar, seria coroa, cara e cara. Que é uma possibilidade, né? O primeiro lançamento ser coroa, o segundo ser cara, e o terceiro ser cara. Ou então, por exemplo, esse aqui, né, que seria cara, coroa, cara. Onde é que aparece o cara, o coroa e o cara? Esse aqui no caminho da árvore, certo? Observe. Aqui eu tenho cara, coroa, cara. Onde é que tem? Qual é o caminho que chega até aqui? Você sai daqui, vem pra cá, cara. Passa pra cá, coroa. Chega pra cá, cara. Aí você desenha o caminho. Pelo caminho da árvore, você tem a possibilidade aqui da combinação dos resultados do lançamento de 3 lançamentos de uma moeda. Muito bem. Então, mas aí a pergunta é: quantas são as possibilidades, os resultados possíveis ao se lançar uma moeda 3 vezes? Aí aqui nós contamos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 possibilidades do resultado de uma moeda 3 vezes. Então, 8 possibilidades desse resultado. Agora, o interessante mais uma vez é usarmos o princípio multiplicativo da contagem. Eu tenho 3 lançamentos independentes. Eu tenho o primeiro lançamento, o segundo lançamento e o terceiro lançamento. Quais são as possibilidades de resultado do primeiro lançamento? Ou é cara ou é coroa. Então eu tenho 2 possibilidades. No meu segundo lançamento, é isso que caracteriza essa questão de independência, né? O segundo, quando eu vou lançar a moeda a segunda vez, o resultado não tem nada a ver com o primeiro, não depende do primeiro. São resultados totalmente independentes, não tem ligação uma coisa com a outra. Então, quando eu lanço a segunda vez a moeda, começa tudo de novo. Então, quais são as possibilidades no segundo lançamento? Cara ou coroa. Então, são 2 possibilidades, ou é cara ou é coroa. De forma idêntica, no terceiro lançamento, eu vou lançar mais uma vez a moeda e o resultado vai ser cara ou coroa. Tenho mais uma vez 2 possibilidades. Logo, o resultado pelo princípio multiplicativo das combinações possíveis é você multiplicar os resultados de cada fase, as possibilidades de cada momento. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8.
que confere com a nossa contagem visual. Por fim, um pouco mais rápido, porque o vídeo já está um pouco longo, mas é uma questão também que acontece muito, é a questão do cardápio. Então, no cardápio se pergunta quantas combinações de algum tipo de alimento que podem ser formadas, né, em um menu ou em um restaurante, em uma lanchonete. Nessa figurinha aqui, por exemplo, nós temos 3 possibilidades de sanduíche. No caso, eu tenho aqui o sanduíche, aqui é o misto e aqui é o cachorro quente, né? Então, são 3 possibilidades desse tipo de alimentação. Aí, a bebida eu tenho 2 possibilidades, né? Que seria aqui o refrigerante em lata e o suco em caixinha, né? Observe aqui que ele se repete, né? Suco em caixinha. E ainda tem aqui 4 possibilidades de algum docinho, né? Eu sei que esse aqui tem um vermelhinho, um com uma cereja, um que eu acho que tem um chocolate, e esse outro aqui que parece que é de chantilly, alguma coisa branca. Aí nós podemos mais uma vez contar quantas possibilidades, né, diferentes. Basta contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então eu sei que temos 24 possibilidades de combinação, né, de comida, bebida e doce. Agora, o interessante é, usando o princípio multiplicativo da contagem, o que a gente tem inicialmente? Comida, bebida e doce. Quantas são as comidas? Essas aqui, cachorro quente, misto, são 3 possibilidades. Bebidas são 2 possibilidades, ou é refrigerante ou é suco em caixinha. E 4 tipos de docinhos, né? E o que o princípio multiplicativo me diz? Que as combinações é a multiplicação das possibilidades. Então, 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 4 igual a 24. Então, esse é o assunto, a introdução sobre essa parte que se refere à contagem e análise combinatória, o princípio multiplicativo da contagem, que a gente acabou de ver que é super importante.